Ontem à tarde, também a Stephanie falou, tá bom? A Stephanie é a mãe da Sofia. E ela falou que a Sofia, né, era o grande amor da vida dela. A gente vai trazer um resumo do que aconteceu ontem à tarde no julgamento do caso Sofia. A primeira testemunha a ser ouvida foi uma amiga antiga de Stephanie, que afirmou que Christian era abusivo contra ela. Logo em seguida, foi ouvido por videoconferência um psicólogo, que atestou que Stephanie sofreria de síndrome de Estocolmo. Que é Stephanie indicar transtornos de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade generalizada e episódios depressivos, além de observar sinais consistentes com a síndrome de Estocolmo no contexto de um relacionamento abusivo. Priorizar mais as características ali do outro do que de si próprio, no sentido de relacionamentos que envolvem ciclos de violência, que envolvem coação psicológica, e também isso demonstra como a presença ali, muitas vezes, e o isolamento, elas acentuam mais ainda a dependência emocional. Sobre a questão da premeditação, é muito importante dizer, e eu destaquei, né, que não foi verificado, né, uma premeditação da parte dela em não agir, em ser omissa. O que foi verificado é que a maneira como ela agiu demonstra agir sem o uso da inteligência. Na sequência, tivemos a testemunha de defesa de Christian, a pediatra que estava presente quando Sofia deu entrada na UPA Coronel Antonino. Ela confirma a morte há algumas horas e diz que Stephanie não tirava os olhos do celular. Quando eu cheguei até a maca, pela rigidez do corpo, eu já observei que a criança já estava em óbito. Voltei para a mãe da Sofia, falei que a Sofia estava morta. Pela reação atípica dela, que o tempo estava digitando no celular, nós, toda a equipe, verificando que poderia ser um caso de maus tratos. A mãe de Christian também foi chamada. Ela relembra o momento em que Stephanie bateu na Sofia e nega que Christian era violento. Teve um dia, um domingo, que aconteceu um caso em casa e a Stephanie bateu na Sofia. E meu marido não gostou e acabou gerando uma confusão familiar. Qualquer limitação que ela teve em relação a se privar de falar com a família dela, com os amigos, foi por opção dela. Stephanie era muito de impor. Tanto que quando ela falava o nome da Sofia, era Sofia de Jesus o tempo todo, né? E aí nesse dia ela falava assim, dorme, dorme, para com esse choro. E a Sofia gritava bastante. Logo após todos serem ouvidos, chegou a vez dos réus. Stephanie e Christian, respectivamente, responderem aos questionamentos tanto da defesa quanto da acusação. Stephanie começou o depoimento falando que Christian era abusivo com ela. Depois, contou a versão dela dos fatos antes da morte. A defesa dela a orientou a não responder às perguntas da defesa de Christian. Teve um dia que ele saiu e eu falei assim, pra onde que você vai? E eu falei, eu vou atrás pra ver o que ele tá fazendo. Quando eu fui atrás dele, ele ficou bravo e saiu me puxando no meio de todo mundo, saiu me puxando, praticamente me arrastando. E foi um dia desses que eu tirei a foto, que eu fiquei com a boca roxa, com os olhos roxos, até com sangue dentro também. E isso eu tava com uns 8 meses, mais ou menos, de gravidez. E eu fiquei com medo, porque na hora que ele me derrubou, eu comecei a sentir muita dor no pé da minha barriga. E ele nem ligou. Eu tinha mandado até uma mensagem para minha gerente falando que eu não ia trabalhar naquele dia para poder levar a Sofia no posto. Isso na parte da manhã. E depois logo eu mandei mensagem para minha mãe falando para poder ir pro posto. E minha mãe até falou assim, vamos agora. Foi nessa hora que o Christian falou assim, não, você acabou de dar remédio para ela vai melhorar. Por que você não espera para levá-la mais tarde? Passado esse tempo, ela melhorou um pouco do estômago, tinha parado de vomitar. Porém, ela estava reclamando bastante de dor. E aí, depois disso, a gente foi dormir. Deitou eu, a Estela e a Sofia no mesmo colchão. E eu acordei com ela reclamando de dor na cama.
E aí foi a hora que eu levantei e comecei já a ficar desesperada, porque daí eu vi que a barriga dela tava já inchada. Devido ao horário, o interrogatório de Christian foi adiado para quinta-feira. Bom, pessoal, aqui, né, a gente ouviu então a fala do Christian pelo Caio, nosso repórter. Daqui a pouco eu volto a falar sobre esse julgamento histórico do caso Sofia.